Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então hoje, conforme nós tínhamos comentado, nas aulas da semana passada nós falamos sobre os biomas mundiais e corrigimos questões que falavam sobre os biomas mundiais. E hoje nós vamos comentar sobre os biomas do nosso Brasil, né, do nosso país, nosso vasto país aí, um país grande, né? E aí esses biomas, eles podem ser classificados de duas maneiras, ou como biomas costeiros ou como biomas continentais. Nós vamos comentar sobre os 6 biomas continentais. Se nós formos pesquisar, existem locais que falam que existem mais que 6 biomas. Porém, a classificação que o IBGE nos dá, que é a classificação que deve ser seguida, fala de 6 grandes biomas que nós vamos abordá-los. Já os biomas costeiros são aqueles que vão estar espalhados aí na costa do nosso país, que podem trazer as dunas, né, que a gente vê lá na praia, que são aqueles montes arenosos que se locomovem aí com a ajuda dos ventos, as ilhas, né? O manguezal, que nós até comentamos na aula passada, tinha um texto sobre ele lá na página 9, que nos mostra como esse ambiente é riquíssimo, né? Partes alagadas, que são aí o berço de toda a nossa vida marinha, né? Então são muito importantes e riquíssimos. Mas hoje nós vamos abranger os biomas continentais, ou seja, nós temos aí o nosso país, né, bem grandão, nosso Brasil. Nós temos ali na parte verde escura, olha que gigante que é esse bioma. Nós temos o nosso bioma da Amazônia. Olha que gigantesco, né? É a maior floresta tropical do mundo. E aí nós também temos em rosinha ali, né, uma cor salmão, o nosso cerrado. Então o nosso cerrado chega aqui no Paraná, dá uma olhadinha ali no nosso mapa do Brasil. Tem um pedacinho do Paraná que tem cerrado. E aí nós temos um bioma aí que vai abranger toda essa costa, né, litorânea aí do nosso país, o Mata Atlântica. Mata Atlântica, né, que o nosso estado é então quase 100% coberto por esse tipo de bioma. Então, se tivesse uma pergunta em algum lugar dizendo quais são os biomas que existem no Paraná, nós já íamos saber só olhando nesse mapa, que é o nosso Cerrado e a Mata Atlântica. Como que tá essa Mata Atlântica? Vamos saber daqui a pouquinho, né? Nós temos um bioma chamado Pampa ou Campos Sulinos, que é aquele bem lá embaixinho, lá no Rio Grande do Sul. Então nós vamos ver as características deles. E nós temos um bioma 100% brasileiro, que é a Caatinga, lá em amarelo. Então esse bioma é 100% brasileiro. E aí nós estamos então lá na Amazônia, no nosso livro está na página 10. Quais são as características desse bioma? Esse bioma, ele é quente e úmido, até coloquei uma foto ali embaixo. Então, o que acontece? Tem a maior biodiversidade do mundo. E como chove bastante, e ele também tem como característica rios largos, né? Então, é um ambiente quente e úmido, com a presença de bastante rios, né? Ele é um ambiente muito úmido. E graças a eles, vocês vão ver que aqui no nosso país não tem deserto. Então, já vamos comentar sobre isso. Então, é um local quente e úmido, e isso faz com que a floresta, essa biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora, seja gigantesca. Porém, a gente acha que o solo é rico exatamente por causa disso, né? Porque tem bastante chuva. Mas não. Esse solo é muito pobre, e essa quantidade de folhas que caem, as fezes dos animais, as urinas do animal, tudo que se junta ali no solo, forma algo chamado serapilheira. E o que é isso? Serapilheira vai ser o seguinte, vai ser aquele acúmulo, né, dessa matéria no solo, e isso sofre, então, uma ação de micro-organismos decompositores, que nós vimos lá na cadeia alimentar, né, fungos e bactérias, e eles vão, então, digerindo essa matéria e preparando esse solo. Porém, por si só, esse solo não é rico, ele é pobre. E essa mata, ela pode ser dividida em estratos, conforme tinha lá na nossa página 11, né? Ou seja, ela vai se dividindo como aquelas mais próximas do rio, elas vão ser aí um estrato diferente, né? Como nós vimos ali, estrato herbáceo, depois estrato arbustivo. Quanto mais longe do rio ela for ficando, maior vai ser esse tamanho dessas árvores e diferente vai ser essa biodiversidade que habita. Por exemplo, lá no estrato emergente, que é a região mais distante dos rios, onde aquelas árvores são maiores, nós temos a arpia. Se alguém já foi no Parque das Aves, já deve conhecer uma arpia, tem uma lá. São árvores gigantescas, que da distância de uma asa para outra pode chegar a 2 metros. São enormes. E aí nós temos também, né,
característica aí da nossa Amazônia, a árvore de Guaraná, né? Então, muito famosa, e tanto nas propagandas de refrigerante fala com Guaraná da Amazônia. Então, nós temos aí Guaraná, né? Nós temos muitos anfíbios, aves, invertebrados, a nossa onça que está aí distribuída, né, pelo Brasil. Então, nós temos a nossa castanha do Pará, né? Que são coisas muito famosas. E outras frutas que não são tão comuns para nós, por exemplo, o cupuaçu. Eu nunca comi, mas eu sempre cito aquela, na sala de aula, né, sempre citava que aqui em Medianeira, por exemplo, existe aquela sorveteria que tem um monte desses picolés bem diferentes com essas frutas, né, que a gente tem a possibilidade de experimentar, porque cupuaçu, por exemplo, nunca experimentei. E tem tantas outras, como o cajá, por exemplo, que é de lá, que eu nunca experimentei. Mas essa sorveteria que traz esses sabores diferentes do Brasil nos dá a possibilidade de experimentar frutas que, quem sabe, nós nunca viremos conhecer se nós não formos para esses biomas, né? Então, lembrando que ele é um solo pobre, arenoso, porque agora vocês estão vendo lá, nessa semana vocês viram a movimentação das placas tectônicas, vocês viram que na Pangeia era tudo junto, então onde tem a Amazônia ali, já foi mar, e no mar nós temos areia, e aí então esse solo é arenoso. E aí, para continuarmos, nós temos o nosso cerrado. Então, o cerrado, ele é o segundo maior bioma, e lá no nosso livro ele está na página 12. Ele é a savana brasileira. Onde que nós vimos que existia savana? Savana africana. Lá na savana africana tem elefantes, aqui no Brasil tem? Não tem, né? Nós vamos ver agora, nesse conteúdo novo, né, da Pangeia, como que aconteceu essa divisão das espécies, né? Então, não temos o elefante aí na nossa savana, mas nós temos o lobo-guará, sabiá do campo, o tamanduá-bandeira, né, que é um símbolo aí no Brasil. E como que é? Qual que são as características desse bioma? Esse bioma é quente o ano todo. E eu vi ali naquelas questões que nós vamos responder na próxima aula, do simulado do positivo, que ficou meio uma dúvida. Eu entendi que ele ficou uma dúvida entre cerrado e caatinga. E qual que é a diferença do cerrado e da caatinga? Então, olha só o cerrado. Ele é quente o ano todo e o inverno é seco. Certo? No verão existe bastante chuva, porém no inverno ele é seco e acabam ocorrendo as queimadas naturais. Ou seja, como que ocorrem queimadas naturais? Claro que existe a ação do homem, né, que vai lá e coloca fogo, e esse fogo toma conta e acaba ficando descontrolado. Porém, existem as queimadas naturais. Vamos supor, por exemplo, que o tempo vai se armar para chuva. Acaba armando aquele tempo para chuva, dão raios, dão trovões e essa chuva não acontece. Então, depende onde esse raio vai cair, como nós estamos falando de um inverno seco, de folhas secas, né, uma vegetação já seca, um raio desses pode causar aí uma combustão espontânea e vir acontecer as queimadas naturais. Acontece. E aí, como que é a característica dessa fauna, né? Essa flora tem árvores espalhadas. Como que são essas árvores? Essas árvores, elas precisam aguentar aquele inverno seco e, quem sabe, as queimadas. E aí, o que vai acontecer? Essa casca tem que ser grossa, né? Ela vai ser aí toda trançada, a raiz é profunda, porque ela precisa ter uma possibilidade de rebrota, né? Se no caso esse local pegar fogo, né? Então, o que acontece? É um solo arenoso, com pouca fertilidade, baixa capacidade de reter água, né? Então, aí nós temos a mangaba, nunca comi. Nós temos o ariticum ou araticum, esse eu já comi porque aqui também já existem dessas árvores, né? Buriti nunca comi, mas nessa sorveteria que eu comento já tem picolés desse buriti, então nos dando a possibilidade aí de experimentar algo com uma fruta diferente, né? E como os animais que nós temos aí, nós temos as serpentes, tamanduás, né? Animais geralmente de hábitos noturnos, porque estamos falando de um clima quente o ano todo. E aí, então, tendo esse clima quente, quando eles vão sair? De noite, porque de noite já não tem mais tanta incidência do sol, né? Não tem incidência do sol, não tem incidência do sol. E aí, esse clima fica mais ameno para esses animais irem procurar as suas fontes de alimento. E aí, qual que é a diferença do cerrado e da caatinga, então? Dá uma olhada no cerrado. No cerrado existe chuva. Existe, então, um verão chuvoso. Já na caatinga, não. Então, a diferença deles, dá uma olhada na foto da caatinga ali.
A caatinga é muito seca. Então nós temos lá na página 13 comentando sobre a caatinga. Então é quente e seco. Olha só, é um bioma exclusivamente brasileiro. Tá ali amarelinho, não vai para outros países, somente no Brasil. Então ele é de clima quente e seco com pouca chuva, o oposto da Amazônia, que tinha bastante chuva, né? E aí essas folhas, essas árvores são chamadas caducifólias. Lembra o que era isso da aula passada? As suas folhas caem, né? Por quê? Porque, como existia lá na Amazônia, por exemplo, as árvores eram todas com folhas longas, folhas grandes, porque as folhas permitem que essas plantas transpirem. Como lá na Amazônia tinha muita água, as plantas podiam transpirar o quanto elas quiserem, elas tinham muita disponibilidade de água. Já que na Caatinga, nós estamos falando de um ambiente seco, com pouquíssima chuva, um solo fértil. Mas solo fértil? Dá uma olhada nessa foto, não parece que isso é muito fértil, né? Pois é, mas é. E por que esse solo é desse jeito? Porque falta água. Quando acontece de chover na Caatinga, é uma biodiversidade, ela se adapta tanto, ela é tão diferente que ela até causa estranheza. E isso pode ser aí observado por um texto que está lá na página 13 da nossa apostila que eu vou comentar. Então, olha só, a Caatinga antes e depois da chuva. Os biólogos do Instituto Butantan tiveram muita sorte no início desse ano, né, esse texto é de 2017, quando visitaram a Caatinga. Após andarem por lá 20 anos, viram pela primeira vez uma chuva. Já imaginou 20 anos você indo lá fazer estudo e ver chover pela primeira vez? Imagina a quantidade de chuva que tem nesse local. É raro. E aí nós temos ali um rio chamado Rio São Francisco, que é um rio famosíssimo, né? E ele aí, então, é o símbolo da Caatinga, é o principal rio da Caatinga. E ainda comentando, né, sobre esse texto, olha só, depois que choveu 20 anos, eles viram pela primeira vez uma chuva cair no sertão nordestino, né, que é essa Caatinga. Chegaram na tarde de 22 de fevereiro a Angicos, né, no norte do Rio Grande do Norte, dispostos a procurar anfíbios enterrados na terra. À noite caiu a primeira imprevisível chuva após mais de 2 anos. Cobras, rãs e lagartos começaram a sair, cobras, sapos e rãs começaram a sair dos esconderijos. E 7 dias depois choveu mais ainda por 2 dias seguidos. E olha só o que aconteceu. Por que eu digo que o solo é fértil? Ó, de uma hora para outra ficou tudo verde. Nas poças de água, dezenas de sapos coachavam. E imagina que os sapos coacham mais de noite, né? Por quê? Porque tem pouca, é mais fresco, né? E eles precisam de umidade. Enquanto outros se acasalavam ou já cuidavam dos ovos envoltos por uma espuma branca. Lembra que nós vimos que precisa de umidade para os sapos conseguirem se reproduzirem? Então, né, os sapos já estavam se reproduzindo, imagina, por 2 dias seguidos, 7 dias depois. Estou sonhando com os bichos, ou eles continuam cantando. Ao meio-dia, os sapos ainda não tinham parado de coachar. Então, olha só que interessante. É um solo rico, porém a falta d'água não dá a possibilidade desse ambiente ser verde. Mas ele é verde, ele é rico sim. Quando chove, quando tem água, né, ele permite o desenvolvimento de muita biodiversidade. Porém, o que impossibilita isso de acontecer é exatamente essa falta de água. E isso, então, nós temos aí nesse ambiente as plantas xerófitas. O que são plantas xerófitas? Nós já comentamos sobre ela, pois agora eu coloquei esse nome para vocês darem um passo à frente aí no aprendizado. Então, são plantas adaptadas ao ambiente seco. Ou seja, como nós vimos antes que as folhas permitem que essa planta transpire e perca água, nós temos aí plantas como o cacto, por exemplo, que as suas folhas são modificadas em espinhos para evitar a transpiração, para que ela consiga armazenar água. E essas folhas também vão ser diferentes daquela que tinha lá na Amazônia, que era grande, elas vão ser pequenininhas nas plantas aí que tiverem folhas. Então nós temos aí, né, o Rio São Francisco, como eu coloquei ali, que é bem interessante dessa mata. E aí nós temos a nossa Mata Atlântica, que nós estamos em cima dela hoje, porém, né, já toda devastada. Por quê? Então, ela tem um solo úmido, é quente e úmida. Cobria toda a costa brasileira. Por que cobria toda a costa brasileira? O que aconteceu?
quando vieram colonizar o Brasil, né, vieram para explorar o nosso país, né? Levaram nossas riquezas embora. Então, muitas das árvores eram cortadas, eram levadas embora. E o que aconteceu? As pessoas começaram a se fixar no litoral. Por que se fixar no litoral? Porque se elas queriam ir, aí as embarcações, as grandes embarcações iam levando as riquezas do nosso país embora, as cidades foram acabando se formando exatamente ali nos litorais. E aí o que aconteceu? Então, para que uma cidade seja formada, você precisa desmatar uma área. Então, disse hoje os mais otimistas que existe 7% dessa mata original preservada. Porém, existem pessoas que chegam a falar em 4% apenas. Então, ele aí é o nosso bioma mais mal preservado, por isso que eu coloquei ali. E, na verdade, ele é o nosso bioma mais mal preservado, exatamente por estar no litoral, né, e ser uma rota aí de saída do país para as embarcações. Então, ele é uma floresta tropical bem similar à Amazônia. Porém, lá na Amazônia nós não temos o frio que tem aqui no sul. Então, ela sofre aí por, né, acaba sofrendo com o frio. E aí nós temos as nossas coníferas, né, aqui no Paraná, por exemplo, os nossos pinheiros, né? E nós temos aí riqueza em plantas epífitas. Por que eu coloquei plantas epífitas ali, escrevi esta palavra epífitas? Para nós lembrarmos, quando nós falamos lá de relações ecológicas na escola, nós falamos que plantas epífitas são aquelas que vivem umas sobre as outras. Vocês lembram disso? As bromélias, né, as orquídeas. E o que acontece? Elas prejudicavam a outra? Não, elas só habitavam a outra como casa, né? Elas ficavam lá coladas porque com a maior altitude elas conseguiam mais luminosidade, elas conseguiam mais água, né? Então nós temos aí um bioma que apresenta geralmente as plantas com folhas largas, né? Estamos falando de um solo úmido, de um local úmido, então as plantas podem transpirar, que elas vão ter água, né? E aí então essas árvores, né, são aí um suporte para o solo. Por quê? Porque essas raízes profundas, elas mantêm a terra bem agarradinha aí. Então, nós temos a nossa Mata Atlântica em toda a costa do nosso país, embora, né, seria a nossa vegetação natural, porém, acaba que não está preservada. E aí nós temos a nossa jaguatirica, cobras, né, araponga, como tem lá na nossa página 14, mostrando então, né, então essa mata está aí em todas a costa do nosso país. E prosseguindo, lá na página 15, nós temos o Pantanal. Quais são as características desse Pantanal? Dá uma olhada ali na foto, né? E na página 15 da nossa apostila, também tem uma foto com muitas garças ali, né? E aí, o que acontece? Que é o Tuiuiu, que é a famosa. Então, o Pantanal, ele é um ambiente também riquíssimo. Ele tá ali, ó, naquele roxinho bem pequenininho. E o que acontece? Ele está lá no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. E aí, o que acontece com ele? Ele é constantemente inundado. Ali nós temos a bacia do Rio Paraguai. E nesses momentos de cheia, né, de outubro a abril, eu até coloquei ali, geralmente acontece a inundação dessa grande planície. Então, é um local reto que ele tem um solo pouco permeável. O que é ter o solo pouco permeável? É um solo que ele tem uma maior quantidade de estrutura não permeável, ou seja, ele quando bate a água, ele não consegue infiltrar, ele tem pouca areia, né? Então ele, como essa água não consegue infiltrar ali, ela fica empoçada, e aí forma um grande pântano, por isso que se chama Pantanal. Então é a bacia do Rio Paraguai, conforme comentei, e aí ela tem uma biodiversidade muito grande de anfíbios, répteis e aves. Então nós temos ali jacarés também, capivaras, né? Locais aí, animais que precisam de bastante água, né? Esses peixes também, anfíbios. E aí, então ela é um bioma muito famoso, é a nossa onça pintada também, né? Que é um símbolo aí do Pantanal. E o nosso último bioma brasileiro é o Pampa, chamado de Pampa. Então aqui no Pampa nós temos um solo fértil, né? E poderia ser deserto, porém pela existência da Amazônia, num texto que nós já até comentamos, ele não é deserto. Se nós olharmos aqui, ó, lá na página 4, onde tinha aquelas principais biomas da Terra, aqui na faixa onde se encontra o Pampa, já mostram os grandes desertos.
E por que o nosso bioma pampa, então, que tinha tudo para ser deserto, não é deserto? Exatamente pela presença da Amazônia. Como assim? Lembra que nós lemos lá no outro livro sobre os rios aéreos? Então, o que acontece? Como existe muita umidade lá em cima na Amazônia, né, essas plantas transpiram bastante e essa transpiração vai formar aquelas nuvens. E essas nuvens vêm aí caminhando, né, através aí, então, caminhando entre parênteses, no nosso, dentro, em cima aí na nossa atmosfera, e elas vêm sendo trazidas pelo vento e acabam desaguando aqui na região sul. Então, pela riqueza de chuva que nós temos aqui, né, um clima chuvoso, conforme eu comentei ali, ó, solo fértil, clima chuvoso e baixas temperaturas no inverno. Então, por causa da presença desse bioma Amazônia, impediu que o nosso sul, né, o nosso pampa ou campos sulinos tornassem deserto. Ainda bem, né? Por quê? Porque ele tem um verão quente e um inverno frio. Vamos passar por isso agora, inclusive, né? E aí, como que é essa vegetação? Essa vegetação, geralmente, elas são gramíneas e arbustos. Então, elas são aí planícies, extensas planícies. Se você olharem essas fotos aí, vocês não veem muitas montanhas, né? Muitas montanhas. E essa vegetação é rasteira. Então, formada, né, por arbustos e gramíneas. E aí nós temos espécie de pássaros, né, como quero-quero, que é algo que nós vemos bastante por aqui também, o João de Barro, né, e várias espécies de mamíferos, répteis e anfíbios. Nós temos aí o graxaim, né, inclusive aqui na nossa região, como a Mata Atlântica está bem devastada, não vemos mais com tanta facilidade, né, mas existe aqui na nossa região também um mamífero da família dos canídeos. E aí, então, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula nós vamos corrigir aquele simulado. Espero que estejam todos bem. Estou com saudade de vocês.